Hoje a gente vai para aula 3, então já vou criar aqui, ó, botão direito, novo, vou criar o pacote aula 03. E nessa aula 03, né, nós vamos trabalhar hoje com duas coisas. Uma é instanciação de classe e outra é encapsulamento, tá? Vocês já viram o encapsulamento na aula de análise, certo? Sim ou não? Mais ou menos? Deixa eu... Ó, encapsulamento consiste em proteger um atributo que é uma variável da classe, deixando-o como privado, que é o mesmo que ser acessado somente pela própria classe e criando para cada atributo dois métodos de acesso. Um para colocar valor na variável, no atributo, né? Vou colocar assim, no atributo, e outro para ler o valor do atributo. Então, todo encapsulamento, ele consiste no quê? Todo atributo que eu escolho fazer o encapsulamento dele, o que eu vou fazer? Na hora que eu crio esse atributo, eu digo que ele é privado. Por quê? Porque aí eu estou proibindo, imagina, uma coisa privada, uma coisa que tem dono. Então não é qualquer um que mexe, tá certo? Então toda vez que eu digo que um certo atributo ele é privado no sentido de que uma outra classe não pode acessar ele, não pode mexer com ele, tá? Outras classes não conseguem saber da existência daquele atributo. Então ele é privado daquela classe onde ele foi declarado, tá certo? Então só os métodos da própria classe têm acesso àquele atributo, beleza? Então isso é um atributo privado. Só que aí eu preciso fazer com que outras classes interajam com esse atributo. Então eu preciso fazer com que outras classes possam colocar valor nesse atributo ou possam ler valor desse atributo. Então, para que isso aconteça, eu tenho que criar um par de métodos na classe para cada um atributo. Então, se eu tenho 4 atributos privados, eu vou ter 8 métodos públicos. Cada método vai ser um para ler e outro para colocar valor em cada atributo privado. Tá certo? Então, ó, um atributo privado, 2 métodos. Um para ler e outro para colocar valor. 2 atributos privados, 4 métodos. Um para ler o valor de cada atributo e um para colocar valor em cada atributo. Ponto final. Então sempre vai ser isso. Encapsulamento é um atributo privado, 2 métodos públicos. Esses métodos públicos, eles são chamados de métodos de acesso. Por quê? Porque você consegue manipular esses atributos somente chamando esses métodos de acesso. Então, de cara, eu vou fazer o seguinte, olha. Eu vou colocar aqui uma classe, vou criar uma classe
Java, que eu vou chamar de produto, tá? E aí vamos pensar numa classe Java, né, que se chama produto. O que um produto tem? Vamos pensar aqui, o que um produto tem? Ele tem nome do produto ou descrição do produto? Então, ó, lembra? Como eu estou fazendo o encapsulamento, esses atributos, eles têm que ser privados. Então, private string descrição. Vamos colocar aqui o seguinte, esse produto também tem preço. Então, private double preço. Ih, caramba, aqui era private double preço. E eu vou colocar aqui também o seguinte, eu vou colocar aqui deixa eu ver como é que eu vou chamar. Ah, vou deixar como código. Private int código do produto. E eu vou colocar aqui também o seguinte. Private int estoque. Não, vou colocar mais estoque não, vou deixar só aqui. Vejam que eu criei 3 atributos. Então, lembra, para cada atributo eu tenho que ter um método que lê o valor que está nesse atributo e um método que escreve valor nesse atributo. Esses métodos, eles são chamados de métodos get e set, ou são chamados de métodos de acesso, tá? Métodos de acesso porque eles que permitem ler e escrever informação em cada atributo. E métodos get e set já especificando o que cada um faz. O método get, os métodos get, são os métodos que pegam o valor, que obtêm o valor do atributo. E o método set é o método que coloca valor no atributo, tá? Então, a gente vai fazer de cara os métodos que pegam o valor do atributo. Então, ó, eu vou fazer primeiro do atributo código, né? Ó, se o atributo é privado, o método que dá acesso a ele tem que ser público. Porque não adianta eu fazer um atributo privado e deixar um método privado, que aí outras classes não conseguem ver do mesmo jeito. Tá? Então, ó, public, tá vendo que o meu atributo é do tipo int? Então, como esse método ele vai devolver o valor desse atributo, então esse método também é int. Olha lá, public int get código. Pelo nome do método, eu já sei que é um método, olha lá, como o prefixo dele é get, é um método que pega valor. E aí eu chamei de get code. Por quê? Porque ele pega valor da variável code. É um padrão de nomes. Então, todos os métodos get, a gente já sabe, começou com get alguma coisa, você está pegando algum valor. Se o nome começar com set, você está colocando valor. Beleza? E aí, para distinguir qual que é de qual variável, você coloca get e o nome da variável. Então, olha só, todo método get, ele vai ser simplesmente assim, ó, return this ponto, o nome da variável. Só isso que tem nos métodos get. Aí,
Professor, para que serve esse this? Esse this é um ponteiro que está dizendo que a variável code, ela está nesta classe. Por que eu estou falando isso? Porque eu poderia fazer o seguinte, ó, int code. Tá vendo? Eu declarei uma variável código aqui, que é igual, tem o mesmo nome dessa variável, mas ó, code igual a 1. Olha só, quando eu pego, é porque está depois do return, espera aí. Quando eu clico aqui em cima dessa variável code, olha quem ficou amarelinho. Então, se eu não colocar o this, eu estou falando dessa variável que está aqui dentro. Mas se eu colocar o this na frente, eu estou falando do atributo, que é a variável da classe. Olha lá, se eu clicar aqui em cima, ó, ficou amarelo lá em cima. Tá vendo? Então, o this é a garantia de que eu estou apontando para a classe. É a variável da classe. Tá beleza? Então, olha lá. Todos os métodos get são iguais. Então, olha lá. Public, string, get, descrição. Qual é o conteúdo do método? Return this.descrição. Mesma coisa, o preço, ó. Public double get preço. Return this.preço. Beleza? Então, os métodos get só servem para pegar o valor da variável, ponto final. Então, todos eles sempre vão ser assim. Agora, eu tenho que fazer os métodos que colocam valor na variável. Então, vou começar lá com o código. Olha lá, public void set código. E aí, eu tenho que passar como parâmetro um código para ser colocado nessa variável. E aí eu faço sempre assim, ó, this ponto código, que é o código lá de cima da classe, recebe o código que veio como parâmetro. Sempre vai ser assim. Então, olha lá, ó. Public void set descrição. Com isso eu terminei a minha classe. Aí você vai falar assim, professor, mas a sua classe só serve para colocar valor nessas três variáveis? Sim. Vê se isso aqui tem alguma semelhança com tabela no banco de dados. A tabela não é um local que eu coloco os dados? Ela não tem só os atributos na tabela, que vão ser os campos, né? Só tem os valores. Precisa jogar valor lá dentro, certo? Tranquilo? Então, produto poderia ser uma tabela no banco de dados? Produto com código, descrição e preço não poderia ser uma tabela com seus atributos dentro do banco de dados? Beleza, é isso aí que a gente quer. Por que a gente quer assim? Porque quando eu for trazer os dados do banco de dados, eu vou colocar esses dados numa classe assim. Então, quando eu busco informação no banco de dados, eu pego essa informação e coloco ela numa classe.
E essa classe tem que estar preparada para receber essa informação do jeito que está ali. Tranquilo? Agora, veja bem, essa classe aqui, ela não tem método main. Tá vendo? Então, o que significa isso? Quando uma classe não tem método main, significa que eu não posso começar o meu programa por ela, porque ela não roda. Eu tenho que ter alguma outra classe que tenha um método main para eu poder começar meu programa por ela. Tá certo? Então, ó, se eu clicar com o botão direito, mandar executar, olha lá, a classe aula 03, né, a classe que está no pacote aula 03 ponto, e se chama produto, não tem um método principal. Então, eu não posso começar o meu programa em Java com ela, com essa classe. O que eu vou fazer? Eu vou ter que criar aqui uma outra classe. Então, eu vou chamar essa outra classe de principal. Essa outra classe, sim, eu vou ter um método main nela. Essa outra classe que tem o método principal, eu vou utilizar ela para trabalhar com a classe produto. Tá certo? Então, como é que eu trabalho com uma outra classe? Bom, eu trabalho com uma outra classe, a primeira coisa que eu tenho que fazer é pegar essa classe que eu quero trabalhar com ela e colocar ela na memória RAM do computador. Tá certo? Como é que eu coloco uma classe na memória RAM do computador? Eu crio uma variável do tipo daquela classe. Tá certo? Por quê? Porque quando você cria uma variável, você não está colocando um espaçozinho na memória para você poder colocar valor lá dentro? Certo? E aí, galera? Sim ou não? Então, se eu pegar e criar uma variável do tipo produto, eu estou pegando essa classe produto e estou colocando na memória do computador. Tá joia? Como é que eu faço isso? Ó, produto, ó, é o nome, é o tipo. P é o nome da variável. E aí, para eu criar uma instância dela, tá vendo? Aqui, ó, eu declarei a variável P e disse que ela é do tipo produto, que é a minha classe aqui, ó. Tá beleza? Só que isso sozinho não basta. Tá? Não basta. Eu tenho que fazer uma coisa que é chamada de instanciação. Eu tenho que instanciar essa classe. Vamos pensar no seguinte, quando eu criei a classe produto, o que vocês imaginaram que era um produto? Mas fala uma mercadoria. O produto do Mel que era um computador. Uma chuteira. Quanto custa a sua chuteira? R$200. Qual produto você pensou? Detergente. Quanto custa? R$1,99. Tá vendo que a mesma classe produto, ela pode estar se referindo a uma chuteira e a um detergente? O que vai ser de diferente nessa classe produto? É que cada produto vai estar ocupando uma posição diferente de memória. E cada vez que eu instancio o produto, eu estou colocando
uma cópia dessa classe produto em uma posição de memória diferente, para que ela receba valores diferentes. Tá beleza? E o que é instanciar na prática? É eu dizer que a variável P, que é do tipo produto, recebe um novo produto. Pronto. Agora, o meu P de produto já está instanciado. Beleza? Tá tranquilo? Ok. Agora, o que eu tenho que fazer? Bom, eu preciso trabalhar com o produto. Então, olha a situação. Ah, eu posso fazer isso, vou fazer em várias linhas. Então, eu posso dizer, ó, produto P, criei a variável. P igual a new produto, instanciei a variável. Criei um espaço de memória para aquela variável. Por exemplo, se botasse outro produto, seria produto, N, não, eu posso fazer de novo aqui, ó, P igual a new produto. Mas se o produto fosse igual a chuteira, ela é uma dependente. Vamos cadastrar aqui então, ó. Ó, P ponto. Eu quero colocar o código do produto. Então, ó, set código. O produto 1, P.set descrição, chuteira Nike Adidas. Ah, é isso aí mesmo, né? Não, aquela do Messi, qual que é? Nem sabe porra nenhuma de chuteira. Hiperveno, muito bem, a Hiperveno é da Nike. Né? Aí é a Adidas que me patrocina. Esqueceu, não sabe de chuteira. Não sabe nem coisa. Eu fiquei com vergonha por você, mas vou continuar. Bom, P.set, preço. Deve estar o quê? Uns 250? Ó, 349,99. Beleza? Bom, aqui, olha, P.set, código 2. Código 2. Ó, P.set, descrição, detergente minuano. Pronto. P.set, preço, R$1,99. O Mel que vai usar o detergente minuano para lavar a cara dele de pau, de falar que conhece chuteira e é patrocinado pela Adidas. Então, olha aqui. Se eu mandar imprimir o valor de P, nesse momento aqui e nesse momento aqui, vai dar coisas diferentes. Então, ó, vamos fazer isso, ó. Ó, vou colocar aqui, ó. Vou criar aqui, ó, string, opa. Ó, dados do produto. Então vamos lá. Olha só. Eu vou fazer o seguinte, vou imprimir os dados do produto, ó. Então, olha só, esse trechinho aqui, eu vou copiar ele e vou colar aqui embaixo para imprimir dos dois produtos, tá? Então, ó, veja, eu criei a variável produto aqui, instanciei o produto, ou seja, coloquei esse P, uma versão desse P em algum lugar da memória,
E nessa versão desse P, nesse lugar da memória, eu chamei o método setCode e passei para ele o número 1. Chamei o método setDescrição e passei chuteiro Adidas Nemesis. E passei o preço, R$ 349,99. Aí, eu peguei isso aqui e concatenei com todos esses valores, pegando os valores, olha lá, ó, agora eu estou usando o get, tá vendo? Pegando o código, a descrição e o preço. E aí eu mostrei. Tá certo? Aí agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu estou limpando esses dados todos e fazendo tudo de novo. Só que depois de eu criar um outro P. Eu pegar a mesma variável P, limpinha, colocar uma cópia dela em outra posição de memória e preencher com os valores. Tá certo? E aí, olha o que vai acontecer. Estou mandando executar. Olha lá, o primeiro, olha lá. Viu? Apareceu ali os dados do primeiro produto. Quando eu der OK, ele vai terminar de processar e vai aparecer os dados do segundo produto. Por quê? Não era a mesma variável P? Era. Só que uma instância é uma ocorrência daquela variável. Então eu coloquei uma ocorrência da variável numa posição de memória e coloquei uma outra ocorrência da variável P em outra posição de memória. E aí eu posso colocar um produto num lugar e outro produto em outro lugar. Tá beleza? Estão entendido? Alguém não entendeu? Eu criei uma variável P, que é do tipo produto. Produto é essa classe que eu fiz. Só que, cada vez que eu faço essa linha aqui, ó, P recebe new produto, eu tô colocando uma cópia dessa variável P em uma posição diferente de memória. E nessa posição de memória, eu posso preencher o código, descrição e preço. Então, esse P que eu estou imprimindo aqui, está em uma posição de memória e o outro P que eu estou imprimindo está em outra posição de memória. Estão entendendo? E como é que começa uma posição de memória? Você só tem... Olha a pergunta do Melk. Como é que eu sei quando é uma posição de memória e quando é outra? Você só tem acesso à última posição de memória. Se aqui embaixo, eu quiser acessar o primeiro P, eu não consigo mais. Tá beleza? Então, qual é a minha solução? À medida que eu for armazenando produtos, eu preciso ir colocando esses produtos em um vetor. Por quê? Porque no vetor eu consigo percorrer o vetor e achar o produto que eu quero. Agora, quando eu vou fazendo assim, ó, tá vendo, ó? P igual a new produto. Criei o primeiro produto, trabalhei com ele, P igual a new produto. Pô, esse P de cima eu não acesso mais. Se eu não tiver guardado ele em uma posição de memória, eu não acesso ele mais. Não acessa ele mais. Não funciona. Tá beleza? Tá tranquilo? Hein, gente? Tá. Então, olha o que eu tenho que fazer. Deixa eu pensar aqui. Eu vou criar um vetor para armazenar todos os produtos. Tá beleza?
Então, eu vou fazer como a gente não tem muito tempo, eu vou fazer um loop e vou criar de forma aleatória 1000 produtos. E depois eu vou mostrar a lista desses 1000 produtos. Tá joia? Então, olha o que eu vou fazer. Primeira coisa, eu vou criar um vetor para esse produto. Ó, array list de produto. Toda vez que eu crio um vetor, eu vou colocar o nome da variável no plural. Então, olha lá, criei um vetor chamado produtos. E esse vetor produtos, ele armazena produto, tá certo? Então, para eu fazer 1000 vezes, eu vou fazer o seguinte, ó. Para o int i igual a 0, enquanto i for menor que 1000, incrementando o i de 1 em 1. O que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou criar uma posição de memória para o produto. E aí eu vou fazer, ó. Vou colocar os valores aqui. Então, então o que eu vou fazer? Eu vou fazer sempre assim, ó, i mais 1 no código, para ele ser código 1, 2, 3, 4, até 1000. O que eu vou fazer aqui? Vou só chamar esses produtos, ó, de produto. Então vai ser produto 1, produto 2, produto 3, tá? E o preço do produto vai ser i mais 10. Então o primeiro produto custa R$11, o segundo 12, 13, 14 e aí vai. Bom, preenche um produto, o que eu faço? Eu vou adicionar esse produto no vetor. Então, ó, produtos.add p de produto. Adicionei. Então, estou criando e adicionando no vetor. Criei uma posição de memória, coloquei todos os valores no produto, adicionei ele no vetor, voltei no loop. Criei outra posição de memória, adicionei os valores, coloquei no vetor. Tá certo? Isso aqui tudo eu vou remover. Aí agora, ó, isso aqui tudo eu vou remover. Aí agora, o que eu quero fazer? Eu quero mostrar todos os produtos de uma vezada só. Para não ficar muito grande, eu vou fazer o seguinte. Ó, eu só vou pular a linha de produto e produto. Então, ó, vou fazer aqui, ó. Para o J igual a 0, enquanto o J menor que 1000, incrementando o J de 1 em 1, aqui é int, faltou int. Olha aqui o que eu vou fazer. Eu vou fazer isso aqui, ó.
Tá vendo que agora eu estou percorrendo o vetor e aí eu tenho que pegar o valor não mais assim, eu tenho que pegar assim, ó. Meu vetor de produtos ponto get na posição I, eu estou pegando um produto ponto get código. Ah, é na posição J, tô doidão. Tá certo? Então, olha lá. Eu pego eles assim agora, ó. Tá certo? Olha lá. Ó, aqui, o que eu estou fazendo? Ó? O meu vetor de produtos, tá bem? Eu quero a posição J dele, ou seja, a posição J é a posição que eu estou no momento. E dessa posição J eu quero get code. Depois eu quero get descrição e depois get preço. Olha só, vou mandar executar arquivo. E aí, olha o que veio para mim. Não cabe na tela, né? Mas, se ao invés disso, eu quisesse, ao invés dessa mensagem com JPushOpen, eu quero mostrar ele aqui na tela de baixo. Então, ó, estou comentando e vou fazer, ó. Olha o que vai acontecer para mim agora, ó. Ó. Tá vendo? Todos os produtos eu mandei imprimir aqui.